Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade e hoje eu quero bater um papo com vocês sobre um assunto bem sério sobre práticas espirituais. Se você é um pouquinho mais velho, que nem eu assim, vai lembrar de um quadro da TV Cultura que era o Senta que lá vem história. Senta que lá vem a história. Então senta que lá vem a história. Quando eu comecei a estudar sobre espiritualidade de maneira mais a fundo, já não era mais uma criança, estava entrando na adolescência, comecei a estudar, a procurar livros, coisas que referenciassem aquilo que eu estudava, eu cheguei a encontrar uma certa dificuldade, porque eu não encontrava facilmente livros, não encontrava facilmente referências. Eu não sabia quando eu tinha 12, 13 anos quem era Franz Bardon, quem era Eliphas Levi, quem era Papi, quem era Blavatsky, não sabia, não tinha esse acesso ainda. De repente eu comecei a ver na banca de jornal umas revistas, e aí esses nomes começaram a aparecer, e aí de vez em quando eu via na casa de alguém um livro dessa pessoa, e falava, pô, que legal, posso ler? E às vezes pegava isso emprestado. Eu fui ali desenvolvendo uma curiosidade com esses assuntos, mas sempre foi difícil de conseguir ter acesso a muito conteúdo. A gente tinha algumas revistas, como eu disse, alguns livros, algumas editoras que às vezes publicavam esses livros, mas até o acesso era meio difícil para conseguir esse livro, ou era caro, ou você não achava em determinada cidade, só em grandes livrarias de São Paulo. Era bem difícil de conseguir conteúdo. E aí quando você começa a entrar nesses caminhos iniciáticos, em ordens, estudar espiritualidade, você começa a se tornar uma pessoa meio fora da curva, não só porque você fica meio maluco, mas porque você começa a ter acesso a um tipo de material que ninguém está acostumado nem a ouvir falar. Sei lá, 30 anos atrás, você com 13 anos falando de Blavatsky era... esse cara tá louco. Falando de raças, de povos, de teosofia, de hermetismo. Meu, o que esse cara tá falando? Então isso não era comum. Como não era comum, o conhecimento era muito restrito. E normalmente esse conhecimento era restrito ou a esses livros que eram publicados, mas a gente ficava muito só na teoria. A prática só era capaz de ser feita quando existia uma tradição ou uma ordem iniciática que te levasse para a prática. Então, por exemplo, a bruxaria, através da Wicca, a galera conseguiu encontrar um caminho para fazer suas práticas. As ordens iniciáticas, como a maçonaria, a Rosa Cruz, a galera entrava para conseguir ter acesso a essas práticas. E esse conhecimento era um conhecimento extremamente fechado. Se você não fizesse parte da Wicca, não fizesse parte da maçonaria, da Rosa Cruz, por exemplo, você não tinha acesso a esse tipo de conhecimento. E aí, na década de 90, mais popularmente para todo mundo, a internet. E a internet vai começar também engatinhando poucas coisas. Os primeiros conteúdos que você encontrava na internet eram CDs que você instalava no seu computador com a enciclopédia Barça, por exemplo. Então você tinha esse tipo de conhecimento, também não era um conhecimento popularizado, mas já era os anos 2000, agora a década de 2010, e a internet se espalhou para o mundo e os conhecimentos começaram a se tornar cada vez mais acessíveis. Então conhecimentos, por exemplo, como hermetismo, como casamento alquímico, como tantra, como yoga, que eram coisas que você tinha que ir pro Tibete para aprender. No caso do tantra, da yoga, o Crowley foi para lá para aprender, Blavatsky foi para lá para aprender, trouxeram esses conhecimentos para o Ocidente, mas quem não tinha acesso a esses livros e não tinha acesso a práticas, meio que aquilo ficava meio que morto. Você lia e falava que legal, que bacana, vou tentar fazer sozinho, e meio que não sabia se estava fazendo certo ou não. Não tinha referência. De novo, você tinha os grupos fechados e dentro dos grupos fechados você tinha as referências às práticas. Voltando para a internet. Quando a internet então ganha o mundo, acaba tendo uma grande projeção e o conhecimento começa a ser disponibilizado, muitos desses conhecimentos que a gente só encontrava nesses grupos fechados começam a ser colocados de pouquinho em pouquinho na internet. E aí com o tempo, esses conhecimentos vão se espalhando e hoje eu diria que a gente tem quase todos esses conhecimentos ocultistas na internet. Para quem souber procurar, vai acabar encontrando. Não vai encontrar tudo, garanto isso para vocês, mas vai encontrar quase tudo, vai encontrar bastante coisa. E o que tem hoje na internet já é o suficiente para uma pessoa ter uma grande prática espiritual, mágica ou de autoconhecimento. Ela não precisa do 100%. O que tem hoje lá já é o suficiente. Só que o que começa a acontecer? Primeiro, você tem muito conhecimento ali colocado,
muita gente acessando esse conhecimento e muita gente produzindo conhecimento, o que é excelente. Mas muito desse conhecimento que é produzido, ou boa parte dele, é um conhecimento sem muito fundamento prático, porque a pessoa estudou pela internet, teve acesso aos conteúdos, mas nunca praticou aquilo efetivamente. E quando eu digo praticar efetivamente, não é você que faz um ritual sozinho na sua casa uma vez por mês. Isso é quase uma prática religiosa, mas não é uma prática de autoconhecimento, é uma prática mágica que vai além disso. E eu já vou falar um pouco mais sobre isso. Então a gente tem muito conteúdo que é produzido, que é um conteúdo seco de prática e às vezes muito bom de teoria, ou às vezes a teoria é furada porque a prática não existe e não corrobora. Então a gente começa a desconfiar dos conteúdos. A gente começa a olhar e falar, pô, será que esse conteúdo é bacana ou não? Será que esse conteúdo funciona? Será que esse conteúdo... E aí tem conteúdos que as pessoas não passam por esse filtro. Elas vão lá, compram a ideia do conteúdo e acabou. Eu vou dar um exemplo para vocês. Estou gravando esse vídeo em fevereiro de 2022, talvez fique datado por causa disso. Mas nesse momento, a criadora de uma técnica chamada Theta Healing foi processada nos Estados Unidos e foi comprovado não só o charlatanismo, mas que ela criou uma fraude. Vamos lá, é um caso delicado. Primeiro porque pode ser que a hora que você estiver assistindo esse vídeo, talvez as coisas tenham mudado. Pode ser que você olhe para isso e fale assim, ah, mas aí a justiça não entende a espiritualidade e condenou ela. Pode ser. Mas a gente está falando nos Estados Unidos de um país que permite basicamente liberdade de expressão, tudo mesmo. Coisas que em outros países, por exemplo, você não pode falar, nos Estados Unidos você pode. E você tem liberdade de expressão para criar uma religião, qualquer que seja, tanto é que existe a religião do monstro do espaguete voador lá, pasta rastafarismo. Você pode fazer o que você quiser. E se você está num país, você pode fazer o que você quiser, mas tem algo que é condenado, não é a ideia que é condenada, mas é o que está por trás da ideia. Então, provavelmente, eu não tive acesso a todo o processo, obviamente, vi notícias, li, me informei. O que pegou ali é que a técnica criada é uma fraude, que a própria criadora deu a entender que isso é uma fraude. Então vamos lá, vamos tomar isso nesse momento como uma verdade, mas como as verdades são desconstruídas, pode ser que, como eu já disse, você vai estar assistindo esse vídeo e isso seja totalmente diferente. Mas pegando essa ideia do Theta Healing, as pessoas pegaram, compraram uma ideia, fizeram cursos caríssimos, aplicam isso de uma reconhecida e condenada na justiça charlatã, ou seja, uma fraude o que ela inventou. E aí a gente não passou isso por um crivo. Existe um mundo na espiritualidade que trabalha de forma profissional, isso é super válido, as pessoas têm o direito de trabalhar profissionalmente desde que elas não enganem os outros, desde que elas não pratiquem charlatanismo, isso é crime aqui no Brasil. Então se as pessoas estão fazendo ali seu trabalho dentro da sua crença, mas que tem ali um fundamento e que não coloca a vida de ninguém em perigo, ok, isso não é um problema. Só que existem tradições que já foram testadas, avaliadas há muitos anos e tem muita gente fazendo isso. E para uma pessoa ganhar notoriedade dentro de um meio que já está estabelecido, ela precisa inventar alguma coisa nova. Não é assim que as empresas fazem? Se elas querem entrar no mercado, elas não têm que criar um produto novo e conquistar esse mercado novo? Na espiritualidade não é diferente. As pessoas acabam criando produtos novos, com ideias diferentes, dizendo que aquilo é mais moderno, que aquilo vem de um raio não sei da onde, do mestre não sei da onde, da ideia não sei da onde, para criar os diferenciais de um produto. Isso eu posso falar bem, porque eu me formei, uma das minhas formações é em marketing, e aí você cria diferenciais do produto para poder vender aquele produto e se tornar talvez até um pioneiro numa área. Isso é vendável. As pessoas compram isso, porque elas olham e falam assim, nossa, sei lá, magia é tão difícil, tem que pôr aquelas roupas, magia cerimonial, tem que pegar o atame, a baqueta, não sei o que, nossa, isso é tão complexo. Não, eu quero ir lá, a pessoa pôr a mão aqui, fazer lá um negócio e eu ficar bom já. As pessoas tendem a ir para uma coisa mais rápida, mais prática. E essas vertentes novas vendem isso. Isso não quer dizer, eu não estou desmerecendo as vertentes novas, só estou dizendo que elas precisam de tempo de amadurecimento. Porque enquanto elas não amadurecem, elas vão ter um monte de pessoas que vão estragar a própria vertente. Então, por exemplo, se você é uma pessoa séria dentro de um tratamento, por exemplo, com uma técnica de reiki, você deve saber o quanto tem gente por aí que aplica reiki que não é reiki. E aí o quanto isso ataca a própria tradição. Então é normal que os reikianos mais tradicionalistas fiquem bravos com quem vem inventando coisa nova. Isso não quer dizer que as pessoas não possam inventar coisas novas, não possam adaptar coisas, fazer releituras de coisas antigas para uma adaptação mais para os nossos dias. Isso não é um problema. Eu até falo disso no vídeo que eu falo sobre a questão do tradicionalismo experimental.
experimental, do quanto a gente pode ter a tradição como um fundo, mas experimentar coisas novas para adaptar no nosso dia a dia. Só que esse experimentalismo de coisas novas precisa passar por práticas. E a prática não é um curso de fim de semana. A prática, às vezes, é de anos, para que realmente você olhe para aquilo e fale, isso funciona. Eu tenho vários casos em que isso funcionou, e não é só um viés de confirmação que eu quero que aquilo funcione. Eu estou partindo do pressuposto de que as pessoas que estão trabalhando nisso estão trabalhando de boa fé, porque eu já conheci pessoas que vendiam esses tipos de tradições mais novas, que não acreditavam nelas e que as pessoas compravam, e que essas pessoas inclusive ganharam muito dinheiro e ficaram famosas com isso. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Tem muita gente por aí vendendo coisas que não são exatamente o que a pessoa acredita, e ela faz isso só porque é o que as pessoas querem comprar. Não quero me manter fiel ao que eu pratico, ao que eu sei que funciona e às técnicas que eu testei. Vou fazer desse jeito aqui porque é o jeito que as pessoas querem, então não tô nem aí, vou dar o que as pessoas querem. Isso é muito perigoso, porque a gente está mexendo com o emocional, com o psicológico, com o racional das pessoas, e muitas vezes se somatiza para que isso vire inclusive um aspecto físico. Pessoas somatizar certos aspectos emocionais e transformar aquilo numa depressão, numa úlcera, numa asma, numa bronquite, sei lá, doenças que podem ser psicossomáticas também ou psicossomatizadas. Feito esse grande parênteses sobre tudo isso, o ponto que eu quero principalmente abordar com vocês é o quanto hoje a gente vê muita gente consumindo conteúdo e falando, nossa, tá tudo na internet, praticando e achando que aquela prática já é o suficiente para ensinar, para dar cursos, para dizer que cura, para criar técnicas novas e diferentes. Cuidado, porque quando você vai fazer uma cirurgia de alto risco, você procura entender quem é o seu médico. Você vai conversar com ele, mas quando é alguma coisa de alto risco, você vai tentar ver onde ele se formou, o que ele fala, se ele publicou artigo, se ele participa de congresso, se esse cara é uma referência na área ou não. Você vai fazer uma baita cirurgia no cérebro de alto risco, de repente para tirar um tumor, um coágulo, alguma coisa assim, com um aluno que está na residência, sem a supervisão ainda de um cirurgião com experiência. Pode ser que esse aluno da residência seja um gênio da cirurgia, seja o cara, mas vamos combinar que um gênio é uma coisa rara de aparecer? Então você está largando o seu cérebro na mão de uma pessoa que ainda não tem uma larga experiência, é um risco grande. Pode dar tudo certo? Pode, mas você está se colocando em risco porque essa pessoa não tem experiência. Você vai contratar uma pessoa para cuidar dos seus filhos, você vai querer saber quem é a pessoa, você vai entrevistar, vai contratar uma pessoa para sua empresa, vai colocar seu filho numa escola, você vai fazer entrevistas, vai visitar a escola, vai conversar com a pessoa que vai trabalhar com você, vai atrás de saber quem é a pessoa, o que ela fez, qual é o currículo dela. E a gente parece que na espiritualidade a gente não olha para isso. A gente quer solução rápida, fácil, fast food. E aí tem muita gente que percebe isso de forma consciente, às vezes inconsciente, e vende isso de maneira despreocupada. Então hoje a gente tem qualquer conhecimento na internet, a gente tem uma grande profusão de pessoas produzindo conhecimento, falando sobre ele, vendendo até serviços sobre ele, mas sem experiência e sem prática. Autoconhecimento é muito sério. Você não vai num terapeuta que ele vai ficar brincando com a sua mente, sacaneando a sua psique. O terapeuta tem uma responsabilidade. Ele responde a um conselho de psicologia. Ele pode ser expulso, ele pode deixar de ser psicólogo por causa daquilo. Então toma cuidado com isso. Hoje é muito fácil ir por esse caminho de que o conhecimento está disponível, a gente tem que entregar o conhecimento. Legal, vamos entregar o conhecimento. Se não é uma pessoa que tem anos de prática, essa pessoa provavelmente não tem o domínio daquela técnica. Eu não digo nem o domínio, mas ela pelo menos não tem experiência suficiente para a hora que alguma coisa der errado, ela conseguir ter um jogo de cintura. É muito comum aqui no canal chegarem pessoas com problemas espirituais, psicológicos, porque a gente fala muito de autoconhecimento, o Bruno é psicólogo, eu falo às vezes de magia, tem os cursos do canal, que são cursos, na verdade, grandes ferramentas de autoconhecimento. E às vezes chegam muitas pessoas que falam, puxa, eu fui em tal lugar, me fizeram fazer isso, e a minha vida andou para trás. E aí eu vou pesquisar a pessoa. E às vezes eu vou ver que a pessoa não tem experiência prática daquilo. É uma pessoa que, sei lá, você vai olhar, ela está estudando magia há 6 meses, 1 ano, e já acha que consegue. Isso é muito perigoso, gente. Eu não estou dizendo para você não estudar, para você não treinar, para você não fazer as coisas. Tem que fazer. Eu sempre brinco, né, que você não vai aprender natação lendo livro de natação. Você vai aprender natação aprendendo a teoria, mas você tem que pular dentro da piscina para nadar. Mas quando você se coloca numa posição de que, eu sei tudo, eu já domino essa tradição, porque é 1 ano
ano que eu estudo essa tradição, eu já posso atender pessoas, a chance de você pegar uma situação que está além da sua capacidade de experiência, porque naquele um ano que você estudou, você nunca experienciou aquilo nunca aconteceu, uma coisa nova, a chance de você cometer um erro é muito grande. Você imagina se você pede para um médico de uma especialidade resolver um problema de outra especialidade? Normalmente os médicos param de estudar as outras especialidades. A chance de um médico, por exemplo, otorrino, cometer um equívoco na hora de falar sobre o que um cardio domina é grande, porque ele parou de estudar, talvez ele não esteja mais acompanhando a evolução da cardiologia. A magia é a mesma coisa. A gente está sempre lendo, se atualizando com o que vem, com o que faz sentido, com o que agrega, e a gente está sempre testando e praticando. Pra vocês terem uma ideia, a gente montou o canal Conhecimentos da Humanidade em 2015. E aí eu e o Bruno, a gente só montou o canal quando a gente começou a se sentir mais seguro de falar de certos assuntos. E a gente começou a vender curso muito depois disso. A gente começou a fazer curso de tarô, por exemplo, com atendimento, essas coisas, muito tempo depois disso. Porque a gente precisa que as pessoas conheçam o nosso trabalho, saibam da credibilidade, da prática que a gente tem em cima disso. Não daria para montar o canal ali já em 2015, já falando, olha, tira o tarô, faça o curso de magia, não sei o quê, porque não ia ter uma base fundamental pra gente falar o porquê que a gente tá falando desses assuntos. O canal é uma grande base fundamental de muitas coisas que a gente fala. Não de tudo, claro, porque a gente tem nossas vivências em ordens mágicas, iniciáticas, o Bruno na psicologia, eu na semiótica, no estudo dos símbolos. São muitas coisas diferentes que formaram a gente até aqui. Mas, por exemplo, eu não costumo mexer, já estudei muito, mas não costumo mexer muito com runas. Não é uma coisa que eu tenho uma prática diária. Quando alguém me procura, Léo, eu queria tirar runas, quero aprender runas, quero trabalhar com runas, eu poderia dar um curso de runas para essa pessoa, porque eu conheço a teoria de runas, eu pratiquei durante um bom tempo, mas faz muito tempo que eu não mexo com runas, eu tô meio enferrujado. Então quando alguém me procura, eu indico outra pessoa, uma pessoa que trabalhe com isso o dia inteiro, o tempo inteiro, e que faça isso há anos. Essa pessoa tem uma baita capacidade de fazer isso. Qual que é o grande alerta, então, que eu quero dar aqui? O conhecimento está disponível, mas hoje a gente está vendo muita gente ficar um teórico que pratica um pouco e que acha que essa prática pouca que ele faz é muito. São anos de estudo. Para você dominar uma ferramenta como o tarô, no mínimo uma década de estudo. Para você começar a poder falar de cabala, no mínimo uma maturidade que, simbolizada na cabala, é quando você atinge os 40 anos de idade. Isso não quer dizer que você tem que ter literalmente 40 anos, mas é mais ou menos uma ideia do quando você vai estar maduro para poder falar daquele assunto. Qual que é meu conselho? Deem chance a quem está chegando agora. Ouçam, aprendam com essas pessoas também. Dê uma olhada no currículo dessa pessoa, dá uma olhada no que ela já fez, qual é a prática dela, porque como eu disse, como a gente já se tornou uma referência em alguns assuntos para algumas pessoas, chega muita gente aqui com problemas seríssimos, porque a pessoa que estava atendendo ela chegou num ponto que não sabia mais o que fazer, chegou num ponto da próprio terapeuta holístico, magista, se desesperar com a situação da outra pessoa, porque chegou num ponto que a vida da pessoa estava ruindo e ele não sabia mais o que fazer. As pessoas às vezes procuram a gente, ou a gente encaminha para pessoas que a gente conhece há mais tempo, que tem capacidade de lidar com aquele problema específico, ou em alguns casos raros a gente aqui dentro dá uma olhada e vê o que a gente consegue fazer para orientar a pessoa, para a própria pessoa sair daquele buraco onde ela está. É um cuidado. A gente precisa entender que se a gente quer que a espiritualidade, o autoconhecimento, a magia, as transformações pessoais, tudo isso que a gente ouve, sejam levadas a sério, a gente precisa levar essas coisas a sério. A ciência é levada a sério porque ela tem um método. A religião é levada a sério porque ela tem um método. E aí a magia e a espiritualidade parece que não é tão levada a sério pelas pessoas porque muitas vezes virou bagunça. A gente precisa olhar e tornar isso sério. Se as pessoas que estão dentro do meio não estão fazendo isso a sério, a gente precisa cobrar isso delas, porque elas têm responsabilidade no que elas falam e no que elas fazem para as outras pessoas, principalmente quando elas se dispõem a se colocar numa posição de um terapeuta. Vamos cobrar a seriedade da magia, sem perder a leveza, sem perder a graça, as brincadeiras que tem dentro de todos os lugares, como tem brincadeira na ciência, como tem brincadeira na religião, todos os lugares a brincadeira é bem-vinda. Aqui no canal a gente brinca bastante, sem perder o respeito, porque quando é para falar sério aqui no canal, a gente fala sério, a gente fala sobre espiritualidade séria, porque
a gente quer quebrar os preconceitos, fazer com que a espiritualidade também seja levada a sério, seja respeitada no grau que ela merece. Curte, compartilha, espero que você tenha gostado, isso tenha feito você refletir. Se você gosta do canal, apoie o canal lá no catarse.me/conhecimentos da humanidade. A gente tem lá o apadrinhamento, você pode ser um padrinho, uma madrinha no canal. A gente tem descontos em cursos, a gente tem grupos do Telegram que a gente entrega conteúdos, a gente tem box que a gente entrega na casa dos nossos padrinhos e madrinhas, rituais que são feitos da roda do ano, a gente tem grupos de votação para temas aqui no canal, enfim, tem um mundo de coisas legais lá para vocês. Conheçam o nosso sistema de apadrinhamento, se vocês puderem, vai ser um prazer ter vocês dentro da família CDH. Então, um beijo da espiritualidade séria para vocês e a gente se vê num próximo vídeo.